E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Ana Vitória Suete, sou professora e coordenadora dos temas de clínica médica aqui no IPM, e hoje nós vamos conversar sobre as 50 imagens que mais caem na prova, principalmente na parte da multimídia. A gente precisa saber a parte teórica, mas entender, saber identificar essa parte da imagem é de extrema importância e te ajuda a gabaritar as questões, certo? Então, vou te mostrar algumas questões, você vai me falar o que você está vendo e a gente vai discutir um pouquinho sobre, beleza? Nossa primeira questão, nós temos um eletrocardiograma e eu preciso que você identifique qual é esse ritmo apresentado. Veja que é um ritmo com uma taquicardia, ausência de onda P, então uma taquicardia ventricular, polimórfica, irregular, tá? Com essa característica de torção das pontas, que a gente identifica, né? Então, é uma imagem característica de torsades de pont, né? É muito característico, principalmente naqueles pacientes com síndrome do QT alongado, certo? Que pode acontecer na hipocalemia ou no uso de alguns antiarrítmicos, certo? Essa imagem é característica demais em provas, bateu o olho, tem que saber. Um outro eletrocardiograma que a gente precisa identificar, e aqui nós temos também uma taquicardia, ausência de onda P e um RR irregular, irregularmente irregular. Aqui, caracteristicamente, nós temos uma FA. E isso aqui você precisa bater o olho e saber identificar em provas, tá? Bater o olho no eletro e saber identificar uma FA, principalmente por essas características da ausência da onda P e desses intervalos RR irregularmente irregulares. Um outro eletrocardiograma para que a gente consiga identificar, e aqui uma situação que acontece que quando a gente identifica é muito característico, veja só, nós temos ondas P bem no meio do QRS. Então, o que a gente tem? Um ritmo atrial e um ritmo ventricular. O ventrículo e o átrio não estão em sincronia, estão em completa desassociação. Veja que eu tenho uma onda P no meio do complexo QRS. Tá? Existe a onda P, mas ela não bate, eu não tenho uma onda P e em seguida o QRS. Eles estão completamente desincronizados e essa desassociação total entre átrio e ventrículo é o que a gente chama de BAVT, bloqueio atrioventricular total, com indicação de marca-passo definitivo. Em geral, existe essa indicação, certo? Um outro eletrocardiograma aqui que aparece bastante na sua prova, e vejam que nós temos uma onda P seguida por um complexo QRS. A questão é que eu tenho um alargamento do intervalo PR. Esse intervalo PR, caracteristicamente, tem até 200 milissegundos. Se passar de 200 milissegundos, de 5 quadradinhos, eu tenho um alargamento desse intervalo PR. E o alargamento desse intervalo PR é o que a gente dá o nome de bloqueio de primeiro grau. Bloqueio atrioventricular de primeiro grau, em geral com conduta conservadora. Esse paciente não precisa necessariamente de uma conduta definitiva, tá? Então, cuidado com isso na sua prova, desse alargamento do intervalo PR. Um outro eletrocardiograma, e calma, eletrocardiograma cai muito, tá? Por isso que eu fiz questão aqui de trazer para você. Só que um detalhe da clínica desse paciente, esse paciente não tem pulso. Então, cuidado com isso na sua prova, porque eu tenho uma atividade elétrica, eu tenho uma onda P, um QRS, só que é um paciente sem pulso. Se é um paciente sem pulso com alguma atividade elétrica, é um paciente que está em AESP, atividade elétrica sem pulso. É ritmo de parada e é um ritmo não chocável. Lembrar que a gente precisa de verificar cabos, ganhos e derivações, verificar os 6Hs e os 5Ts, tá? Que são causas reversíveis de ritmo de parada. São essas observações que a gente precisa avaliar nesse paciente. Aqui, um outro eletrocardiograma
E um detalhe importante que eu preciso que você saiba, é um paciente com dor torácica, com atrito pericárdico e é um paciente jovem, sem comorbidades prévias. Na avaliação desse eletrocardiograma, dá uma vontadezinha, a mão coça para pensar em supra, né? Mas vejam que eu tenho um supra difuso nesse paciente, tá? Então, eu tenho um supradifuso num paciente que não é típico, não tem comorbidade, não tem hipertensão, diabetes. É um paciente jovem, com dor torácica, atrito pericárdico e supradifuso ao eletrocardiograma. Isso faz diagnóstico diferencial de um infarto com supra, por exemplo? Faz. Só que veja, a clínica não é compatível com um infarto com supra e na avaliação esse supra ele é difuso. Então, cuidado com isso em provas. Isso aqui eu preciso pensar na pericardite, tá? Principalmente num paciente jovem com dor torácica, atrito pericárdico, certo? Então, aqui é um diagnóstico de pericardite. Veja nesse outro eletro. Aqui eu já tenho um paciente de 65 anos que é hipertenso e diabético, que tá com uma dor torácica típica. Veja que é um outro caso clínico e precisamos lembrar, a clínica médica, a clínica é soberana. Esse eletrocardiograma tem dono, tá? Então a clínica, ela nos guia bastante no raciocínio diagnóstico. Aqui nós temos sim um paciente típico com dor típica e na avaliação, olha só, a presença de um supra de ST em pelo menos 2 derivações contínuas, tá? Aqui sim eu tenho um IAM com supra. Então, vejam essa diferença da clínica para a gente pensar, e aqui eu não tenho um supradifuso diferentemente do eletrocardiograma anterior, certo? Aqui, nessa imagem, nós, em geral, na radiografia, o seio costofrênico, o ângulo desse seio, ele é bem marcado. Tá? Ele é bem marcado e numa radiografia normal a gente consegue ver a transparência até formação desse ângulo. Nesse paciente em questão, nós temos um borramento desse seio costofrênico. Então, isso é uma indicação de que existe alguma coisa ocupando essa região, tá? E essa imagem é típica de derrame pleural. Derrame pleural bilateral e que eu vou pensar nessa alteração num paciente, por exemplo, com uma insuficiência cardíaca descompensada, tá? Então, num paciente com uma IC descompensada, ele pode apresentar esse derrame pleural bilateral em que eu tenho um apagamento, um borramento dos seios costofrênicos, certo? Saindo da cardiologia, entrando na endocrinologia, esse exame aqui é um exame de cintilografia. O exame de cintilografia é um exame funcional e ele me responde uma pergunta: quem é hiperfuncionante? É um exame solicitado no hipertireoidismo. No hipertireoidismo eu tenho um aumento de produção de hormônios tireoidianos e a cintilografia ela me responde: quem que está funcionando demais? E quem estiver funcionando demais estará brilhando. Veja que essa tireoide aqui tem um brilho difuso. Toda a tireoide é captante, toda a tireoide funciona. Paciente com hipertireoidismo com bócio difuso hipercaptante, isso é sugestivo de doença de Graves, tá? Então lembrar da imagem da cintilografia e lembrar que é um exame funcional, que te mostra quem funciona. Se tivesse só um nódulozinho aqui hiperfuncionante, eu ia pensar em Plummer, por exemplo. Então a cintilografia, ela me auxilia nesse diagnóstico etiológico. Beleza? Então, nesse quadro clínico aqui, a doença de Graves é uma das principais hipóteses diagnósticas. Seguindo na imagem, viu esse olho? É uma outra característica importante da doença de Graves, a orbitopatia, doença ocular da tireoide na doença de Graves. Quando eu penso no hipertireoidismo por doença de Graves, a orbitopatia e a dermatopatia são características intrínsecas, são muito característicos desses pacientes e que me remete a essa etiologia, tá? Então vejam que a paciente em questão, ela apresenta uma exoftalmia, apresenta retração palpebral, que são característicos da doença de Graves,
Se essa paciente tem bócio e hipertireoidismo, acabou, o diagnóstico tá dado, certo? Aqui na avaliação é um ultrassom, a gente consegue ver a traqueia, tá? E nesse ultrassom existe a presença de um nódulo. Vejam aqui que pelas setas a gente consegue ver o nódulo destacado. Aqui é a tireoide desse paciente, tá? E na avaliação do ultrassom, em geral, a questão nos pede as características desse nódulo e se é maligno ou não. Veja que esse nódulo é um nódulo sólido e é um nódulo em relação ao parênquima da tireoide mais clarinho. Então, é um nódulo hipoecóico, é um nódulo sólido hipoecóico, que são características de maior malignidade, tá? Então, lembrar que nódulo sólido hipoecóico e a presença de calcificações também denotam, sugerem uma maior, a possibilidade de malignidade, tá? Então, aqui, nessa avaliação, eu tenho um nódulo sólido e hipoecóico na imagem de ultrassom da tireoide, certo? Esse sinal clínico aqui é muito, não é tão comum na prática clínica, mas é comum em provas. E aqui, o que está acontecendo? Eu tenho um esfigmo no meu paciente e eu deixei o esfigmo insuflado por pelo menos 3 minutos com a média da sistólica e da diastólica. Eu vi a pressão do meu paciente, sistólica e diastólica, fiz a média e deixei insuflado por 3 minutos. O paciente começou a evoluir com contração da mão e dos punhos, né? Esse movimento aqui. Esse sinal é o sinal de Trousseau e é extremamente característico da hipocalcemia. Então, por exemplo, se é uma paciente que fez uma tireoidectomia, eu tenho risco de hipocalcemia porque pode ter ido alguma paratireoide ali de forma acidental, tá? Nesses pacientes eu preciso avaliar a possibilidade de uma hipocalcemia e eu preciso fazer esses sinais, né? De Trousseau e o de Chvostek também é bem comum. Então, cuidado com essa imagem aqui na hora da sua prova. Essa paciente aqui tem uma síndrome clínica clássica e eu te pergunto, qual é essa síndrome clínica? Veja que nas imagens nós temos estrias violáceas verticais largas numa paciente com uma obesidade visceral principalmente, né, com braços e pernas mais finos, uma pletora facial, giba e face em lua cheia. Essa paciente aqui apresenta a síndrome de Cushing, que é uma síndrome relacionada com hipercortisolismo e que faz toda essa clínica aqui que a gente comentou. Viu esse paciente? Preciso pensar na possibilidade de síndrome de Cushing, na possibilidade de hipercortisolismo. Nesse paciente aqui, qual o diagnóstico a se pensar? Vejam que são 2 pacientes, né? Nesse paciente aqui, nós temos uma fronte proeminente, aqui a região da mandíbula bem demarcada, né? Lábios mais grossos, pele espessada, um nariz mais alargado, da mesma forma que esse paciente aqui, com um prognatismo evidente, certo? São características muito associadas com a acromegalia, em que eu tenho um aumento da produção do GH. O GH está relacionado com crescimento de extremidades. Veja as orelhas também, tá? Então, aqui na acromegalia, esse paciente aqui tem uma face característica com esse crescimento de extremidades, certo? Essa imagem aqui é uma radiografia e o que é possível observar? Qual que é o sinal que a gente consegue ver nessa radiografia? É relacionado principalmente com hiperparatireoidismo e aqui nós temos o crânio em sal e pimenta, tá? É como se eu estivesse cheio de temperinhos aqui, né? O crânio em sal e pimenta, que é característico do hiperparatireoidismo, em que eu tenho um aumento da reabsorção óssea, tá? Isso aqui é muito associado e pode ser cobrado em provas. Aqui nós temos uma imagem de um fundo de olho, tá? Uma avaliação da retina desse paciente e aqui
o que eu apresento? Tá já até te dando uma colinha, né, das alterações que são apresentadas. Nós temos sinais de hemorragia, exudatos duros, que a gente fala, né, lipídicos, e alterações algodonosas, tá? Que são essas alterações aqui sugestivas de um infarto retiniano. Então, tem hemorragia, tem alterações algodonosas, tem exudatos duros. Essa é uma característica da retinopatia não proliferativa. Então, na retinopatia não proliferativa, eu apresento todas essas alterações que foram evidenciadas aqui, certo? Nessa imagem, nós temos um paciente e eu te conto o quadro clínico dele. É um paciente que veio para uma avaliação porque ele está apresentando uma síndrome diarreica. Ele fez esse primeiro raio-x que demonstrou essas opacidades e no segundo raio-x, vejam que eu já tenho outras opacidades identificadas. Aqui eu apresento opacidades migratórias e infiltrados bilaterais que são sugestivos da síndrome de Loeffler. Síndrome de Loeffler, em que parasitas, eles fazem o ciclo pulmonar, tá? Fazendo esse acometimento pulmonar do paciente, em que apresentam opacidades migratórias, tá? Então, numa hora a opacidade é em um lugar, em outra hora a opacidade é em outro lugar. Essas opacidades migratórias são características da síndrome de Loeffler, certo? Ainda dentro de contexto de paciente com diarreia e apresentando síndrome desabsortiva associada. No exame de EPF, o que eu avalio? Esse trofozoito, né? E eu te pergunto a etiologia dessa diarreia desse paciente. E aqui eu tenho um trofozoito de giardia, é uma giardíase, tá? É uma imagem muito característica, deixei até a fotinha dela aqui para você não esquecer da giardia, em que faz uma síndrome diarreica, em geral com desabsorção associada. Aqui nós temos dois agentes etiológicos que são associados à ancilostomíase, um paciente que faz anemia ferropriva. E são vermes, olha só, hematófagos, tá? Eles realmente ficam lá e puxando sangue, né? São hematófagos e que podem fazer um quadro de anemia ferropriva. É o famoso amarelão, a ancilostomíase, que é causada pelo Ancylostoma duodenalis e o Necator americanus, tá? São relacionados aí com a ancilostomíase e quando a gente tem essa imagem em prova, a gente precisa lembrar ou do Ancylostoma duodenalis ou do Necator americanus, que inclusive é mais comum aqui no Brasil. Agora, nós temos uma tomografia que foi realizada num contexto de paciente que tem diagnóstico de pancreatite aguda e começou a evoluir com febre e piora clínica. Por conta dessa piora, foi solicitada a tomografia e olha só o que eu tenho nessa tomografia, a presença de gás. Tá? A presença de gás na tomografia num contexto de pancreatite aguda, eu preciso pensar na possibilidade de necrose infectada, tá? Então, se eu tenho gás na tomografia num contexto de pancreatite aguda, eu preciso pensar na possibilidade de necrose infectada, beleza? Ainda no contexto de pancreatite aguda, eu tenho esses sinais aqui. E esses sinais me sugerem hemorragia peritoneal, retroperitoneal. Quais são esses sinais? Esse primeiro aqui, periumbilical, é o sinal de Cullen e nos flancos o sinal de Gray-Turner. O sinal de Cullen e o sinal de Gray-Turner são associados à hemorragia retroperitoneal. No contexto de pancreatite aguda, são sinais de gravidade. Então, a presença dessa hemorragia me traduz gravidade no contexto da pancreatite aguda. Beleza? Aqui, uma outra tomografia num paciente que também tem dor abdominal crônica, é etilista e tabagista. Qual que é a alteração que você consegue identificar aqui? Quando você vê no pâncreas desse paciente, eu tenho a presença de calcificações. Calcificações pancreáticas num paciente etilista, tabagista com dor abdominal crônica, eu tenho que pensar na possibilidade de pancreatite
crônica, certo? E as calcificações, elas são bem comuns, que podem ser vistas na tomografia, mas inclusive no raio-x podem ser visualizadas. É mais um fator para a gente pensar nessa possibilidade da pancreatite crônica. Fechou? Aqui nós temos uma imagem de endoscopia de um paciente que está em quimioterapia e está evoluindo com disfagia. Na endoscopia, é isso aqui que eu consigo ver. E eu te pergunto, qual o agente etiológico mais associado? E o agente etiológico mais associado é a cândida, é uma esofagite por cândida, em que a gente consegue ver essas placas esbranquiçadas que são muito características, tá? Então, num paciente que tem HIV, é um paciente em quimioterapia, é um paciente imunossuprimido, que começa com disfagia, eu preciso pensar na possibilidade de uma esofagite por cândida, tá? E a imagem clássica é bem essa aqui. Uma outra imagem, também endoscópica, em que nós precisamos pensar num diagnóstico diferencial a partir dessas características. Vejam que aqui na letra A eu tenho úlcera de mucosa, aqui na letra B, úlcera, região de úlcera intercalada com mucosa normal, aqui as famosas pedras em calçamento, tá? E aqui na letra D, região de estenoses. Então, eu tenho um acometimento que é descontínuo, com úlceras e estenoses, áreas de aftas, né, de ulcerações intercaladas com áreas de mucosa normal. Isso é caracteristicamente uma doença inflamatória intestinal, que é a doença de Crohn. Tá? Então, faz diagnóstico diferencial com retocolite ulcerativa, mas aqui nós temos várias características que me induzem ao diagnóstico de doença de Crohn. Nessa avaliação do paciente, eu tenho um eritema nodoso, tá? Aqui, esse eritema nodoso pode ser associado com algumas condições, como a própria doença de Crohn, tá? Então, o eritema nodoso, ele pode estar associado a doenças autoimunes, certo? E é bem típico, é uma imagem muito típica em provas. Então, esse eritema dessa forma aqui se relaciona ao eritema nodoso. Questão típica em provas de um paciente hepatopata e que eu estou tentando identificar a etiologia. Ele possui uma encefalopatia associada. Qual a etiologia desse paciente em questão? Eu preciso pensar em doença de Wilson. Esses são os anéis de Kaiser-Fleischer, que são associados ao depósito de cobre aqui, tá? Então, esses anéis de Kaiser-Fleischer são muito relacionados com a doença de Wilson, tá? E que é mais comum em pacientes jovens. Esse anel de Kaiser-Fleischer, principalmente em paciente que tem acometimento neurológico, é praticamente patognomônico da doença de Wilson. Aqui, uma nova tomografia feita num paciente em que eu tenho um nódulo hepático. Veja que esse nódulo hepático, quando a gente tem uma nodulação hepática, nós precisamos pensar em alguns diagnósticos diferenciais, tá? Especificamente desse paciente, nós temos um nódulo que apresenta uma cicatriz central. E a cicatriz central, ela é característica da hiperplasia nodular focal. Então, a hiperplasia nodular focal é um nódulo hepático e que tem por característica essa cicatriz central. Viu um nódulo com cicatriz central, precisa pensar na possibilidade de hiperplasia nodular focal. Aqui uma outra imagem de uma alteração hepática também, e vejam que diferentemente da anterior não há uma cicatriz central e eu tenho uma lesão regular de conteúdo anecoico, tá? Com hipossinal aqui e depois em hipersinal. Essa é uma imagem característica do cisto hepático, tá? Um cisto hepático que tem realmente essas características de ser bem regularzinho de conteúdo anecoico. A conduta aqui nesse paciente, ela é
conservadora, certo? Aqui nós temos um paciente que fez a tomografia porque ele começou a evoluir com dor abdominal e febre. Tá? É um paciente que começou a evoluir com sinais infecciosos. Fez a tomografia e essa foi a identificação, a alteração identificada. Qual o diagnóstico precisamos pensar? Aqui, principalmente, o contexto clínico ele te ajuda de síndrome infecciosa, mas nós temos uma lesão que é cheia de traves, né? Uma lesão extremamente irregular. Aqui eu preciso pensar na possibilidade do abscesso hepático, tá? Lembrar dessa dica. Essa lesão irregular, cheias de traves, né? Num paciente, num contexto infeccioso. Isso é um abscesso hepático, até que se prove o contrário. Seguindo, nessa imagem nós temos uma radiografia e um exame de tomografia. E aqui eu te pergunto, qual o diagnóstico a ser pensado para esse paciente? Vejam que nós temos uma opacidade em cunha, aqui no raio-x, e que é também identificada na tomografia, tá? Essa opacidade em cunha, a gente vai pensar na corcunda de Hampton. E faz diagnóstico diferencial com TEP. Eu preciso pensar na possibilidade de TEP aqui, quando eu encontro essa corcunda de Hampton, porque ela é característica de um infarto pulmonar, que pode acontecer num TEP, tá? Num tromboembolismo pulmonar. Até na tomografia a gente consegue ver o trombo aqui. E a opacidade aqui em cunha do respectivo infarto pulmonar. Beleza? Então, TEP é o nosso diagnóstico diferencial aqui para essa imagem. Nessa imagem em questão, eu te pergunto o provável diagnóstico desse paciente. É um paciente jovem que começou com tosse, dispneia e febre há 3 dias. Veja que aqui, nesse paciente, eu não tenho uma opacidade em cunha, mas eu tenho uma opacidade lobar, de um acometimento, uma consolidação de toda essa região, num paciente com síndrome infecciosa. Aqui, eu preciso pensar na pneumonia lobar. E essa é uma imagem extremamente típica em provas, tá? Mais uma vez, o contexto clínico infeccioso ajuda e na imagem eu tenho uma sugestão de pneumonia lobar, certo? Aqui, uma imagem muito típica em provas e eu te pergunto qual o agente etiológico que está sendo representado. Aqui, principalmente se a questão te der um paciente com HIV, por exemplo, e que está evoluindo com sinais de hipertensão intracraniana e piora neurológica, eu preciso pensar na possibilidade da criptococose. E a criptococose, pela tinta nanquim, eu consigo identificar essas células aqui, tá? Então aqui eu tenho leveduras que são encapsuladas. A tinta nanquim, ela é mais escura, tá? E ela faz essa coloração. A questão é que aqui a levedura, ela é encapsulada e ela tem esse halo mais claro. E ela não permite que a tinta entre. Então eu não tenho coloração aqui do agente etiológico, tá? Que seria o criptococo. Então, a criptococose, em que eu uso a tinta nanquim pro diagnóstico, eu tenho essas leveduras encapsuladas e que são mais claras em relação à tinta, exatamente porque, por ter essa cápsula, não deixa penetrar. E aí fica realmente mais claro, tá? Isso aqui é típico da criptococose e principalmente se for na avaliação do líquor, tá? Então, bati o olho nisso aqui, eu preciso pensar em criptococose. Aqui, também te pergunto o agente etiológico relacionado. E uma vez que você viu essa alteração, você precisa imediatamente pensar no paracoco, tá? Aqui, o paracoco, em que eu tenho uma célula-mãe e os brotos associados. E essa imagem dá a impressão de uma roda de Leme. Então, sempre que na questão
comentar sobre roda de Leme, dar essa imagem aqui que é tão característica, a gente precisa pensar na possibilidade de paracoco, tá? Então, paracoco é muito associado com a roda de Leme e é algo que é muito cobrado em provas, então cuidado com isso. Aqui, mais uma imagem que a gente tem a avaliação no raio-x e a avaliação pela tomografia. Aqui, o paciente ele tem uma tosse crônica, perda de peso e febre vespertina. Te ajudei, né? Nessa imagem, o que a gente tem? Um acometimento principalmente apical e a presença de cavitação. Então, se é um paciente que tem perda de peso, tosse crônica, febre vespertina, acometimento apical, presença de cavitação, isso é tuberculose, tá? É um diagnóstico diferencial que precisa ser feito. Aqui, mais uma imagem de tomografia, mas agora tomografia de crânio, certo? Num paciente também HIV. E aqui, eu te pergunto qual o diagnóstico a ser pensado. Nessa imagem, precisamos pensar na neurotoxoplasmose. A neurotoxoplasmose em que eu tenho lesões cerebrais múltiplas, tá? Em geral, que acontece essas áreas hipodensas e esses realces em anel. Tá? Então, são múltiplas imagens hipodensas com realce em anel. Num paciente portador de HIV, uma pessoa que convive com HIV, isso é extremamente comum. Então, a neurotoxo é uma infecção oportunista, tá? De acometimento aqui neurológico e que faz essas múltiplas imagens que são hipodensas e com realce, tá? Após a injeção do contraste. É também uma imagem muito característica, bateu o olho, tem que saber. Ana, mais um fundo de olho? Exatamente, mais uma avaliação da retina e aqui eu já tenho algo diferente. Veja que eu tenho manchas avermelhadas com uma região esbranquiçada ao centro, né? Uma região esbranquiçada aqui nessa região. Essas são as famosas manchas de Roux. As manchas de Roux que são características principalmente na endocardite infecciosa. Então, é um diagnóstico que precisa ser pensado aqui. Endocardite infecciosa e aqui a identificação das manchas de Roux, que são essas hemorragias com essa área esbranquiçada ao centro. Aqui temos uma tomografia de crânio num paciente que começou déficit neurológico há 1 hora e cefaleia. Eu te pergunto, isso aqui é AVC hemorrágico ou isquêmico? É um AVC hemorrágico intraparenquimatoso. Fazem diagnóstico diferencial porque podem dar esse déficit neurológico, certo? E lembrar que o papel da tomografia na suspeita de um AVC é exatamente esse, descartar hemorragia. Então, se eu tenho um paciente com déficit neurológico, fiz a tomografia e tem hemorragia intraparenquimatosa, eu não posso trombolizar esse paciente, tá? Então, aqui eu tenho um AVC hemorrágico intraparenquimatoso. Aqui, nós temos uma síndrome clínica muito característica. E eu te pergunto, qual é essa síndrome clínica? Veja que aqui, principalmente na letra C, nós temos uma pitose bem caracterizada, a miose e uma anidrose que a gente não consegue avaliar aqui. Mas essa é a síndrome de Horner, tá? Síndrome de Horner em que eu tenho por característica pitose, miose e anidrose. É muito comum e cobrada em provas, certo? Aqui eu te pergunto qual a doença associada com essa célula apresentada. Veja que é uma célula gigante com vários núcleos, né? E principalmente com uma parte com núcleos grandes e bilobados, tá? Que parecem olhos de coruja. Aqui eu preciso pensar na célula de Reed-Steinberg do linfoma de Hodgkin, tá? Então, essa imagem aqui, ela é muito típica. Bateu o olho em prova, você precisa pensar no linfoma de Hodgkin, tá? Essa célula grande com núcleo
bilobulado, certo? Então, é uma característica pensar em olhos de coruja. É essa associação que a gente faz com o linfoma de Hodgkin. Seguindo, então, também uma avaliação da hemato, veja que aqui nós temos hemácias e que essas hemácias, elas estão agrupadas como se fossem moedas, né? E esse agrupamento das hemácias é o que a gente chama de fenômeno de Rouleau, né? Esse rouleau eritrocitário é muito associado, pode ser associado com mieloma múltiplo. Então, quando você vê esse empilhamento de moedas, né, hemácias em empilhamento de moedas, é o rouleau eritrocitário que pode estar associado ao mieloma múltiplo, certo? Cuidado com essa imagem em provas que acaba sendo bastante cobrado. Aqui, nós temos um paciente em investigação de uma síndrome consumptiva. Ele tá perdendo peso, tá? Uma investigação de síndrome consumptiva e ao exame físico nós temos essas características. E eu te pergunto qual a síndrome apresentada. Veja que é um paciente que não dá para ver aqui, né, mas que pode apresentar um edema de rosto, pescoço, aqui com essas colaterais na região do tórax e uma hiperemia aqui na região do rosto e do pescoço também. Isso aqui é muito associado com síndrome da veia cava superior, em que eu tenho uma compressão da veia cava superior e acúmulo do sangue a montante, fazendo todo esse quadro clínico aqui. Isso aqui, eu posso pensar num bócio mergulhante, por exemplo, mas é geralmente associado com doenças oncológicas, né? E a gente precisa fazer esse diagnóstico diferencial, principalmente num paciente que tem uma síndrome consumptiva, tá? Então aqui, a compressão da veia cava superior, síndrome da veia cava superior. Aqui, uma avaliação mais difícil, mas eu te dei uma dica importante. A presença do PLA2R. Então aqui eu te pergunto qual seria a alteração renal associada, certo? E pelo PLA2R aqui fica fácil, que seria a nefropatia membranosa. Na nefropatia membranosa, quando eu tenho PLA2R positivo na avaliação, é praticamente patognomônico, tá? E te ajuda nesse diagnóstico. Então, na avaliação, se eu tenho um PLA2R positivo, a nefropatia membranosa precisa ser pensada como principal hipótese diagnóstica, tá? Aqui, eu também te pergunto qual é a glomerulonefrite do paciente esperado. Nessa primeira imagem, eu trouxe uma imagem normal da microscopia eletrônica, tá? E aqui, uma imagem alterada e eu te pergunto qual a glomerulonefrite. Complicado, né? Mas a gente tá aqui para isso, para te ajudar nesse processo. E veja só, aqui na normal e na alterada, nós temos depósitos na membrana basal. Depósitos em forma de corcova, tá? Então aqui eu preciso pensar nos humps. E os humps estão muito associados com a glomerulonefrite pós-estreptocóxica. Então quando eu tenho esses humps, né, as corcovas, a glomerulonefrite pós-estreptocóxica é o principal diagnóstico diferencial que eu preciso avaliar. Veja que aqui a membrana basal tá bonitinha e aqui eu já tenho os depósitos que são os famosos humps, né, em forma de corcova. Nessa avaliação aqui eu tenho uma imagem ultrassonográfica do POCUS. POCUS, que agora é uma avaliação beira-leito, principalmente naquele paciente mais grave, para me ajudar a definir conduta, eu entender como que está a hemodinâmica desse paciente. Nessa avaliação, eu tenho a parte pulmonar. E aqui um ultrassom do POCUS da parte pulmonar. E eu te pergunto qual é a alteração indicada nesse ultrassom. Aqui eu tenho a sugestão de uma congestão pulmonar pela presença das linhas B. Em geral, numa avaliação normal pulmonar, eu tenho as linhas As, que é a reverberação da pleura. Na presença de uma congestão pulmonar de líquido,
essas linhas A desaparecem e eu tenho a linha B representada, tá? Que é essa linha branca que você consegue ver na tela. Se tem 3 ou mais, é uma característica de congestão pulmonar e são as linhas B representadas aqui, tá? Cuidado com isso na questão, porque se traz um paciente com insuficiência cardíaca, com uma insuficiência respiratória, na avaliação tem congestão pulmonar, né? Eu sei que o diurético, por exemplo, é uma estratégia. Então, o Pox, ele me auxilia nisso e saber olhar a imagem e identificar é essencial para que você consiga acertar a questão, tá? Aqui, nós temos um homem que gosta de beber, gosta de um churrasquinho e chegou no seu pronto-socorro com dor aqui nessa região. E eu te pergunto qual a alteração identificada aqui nessa imagem. Aqui nós temos o podagra, que é muito associada com a artrite gotosa, com a gota, tá? Então aqui essa é a característica mais comum de apresentar no quadro da artrite gotosa, tá? Então aqui a podagra, que é muito associado. Fechou? Continuando então, aqui nós temos uma imagem e eu tenho 3 sinais clínicos sendo representados. Quais são esses sinais clínicos que estão sendo representados? Primeiramente, o sinal da vela, que o sinal da vela é quando eu faço a raspagem dessa lesão, sai uma escamazinha esbranquiçada, como se fosse cera de vela, tá? Esse é o sinal da vela. Após a retirada, fica uma fina película, que a gente chama de sinal da membrana derradeira, de Ducan. Essa fina película após a retirada dessa membrana esbranquiçada. E por fim, quando ela sangra, é o sinal do orvalho sangrante, tá? E essas características são muito associadas à psoríase. Então, quando eu tenho essa lesão, né, com uma base eritematosa, com descamação, sinal da vela presente, orvalho sangrante, eu preciso pensar na possibilidade de psoríase. Fechou? Aqui, sendo representado também uma manobra que a gente pode fazer na investigação de lesões bolhosas. Então, quando na avaliação de lesões bolhosas, existe um sinal que a gente pode fazer para pensar num diagnóstico diferencial. O sinal que está sendo representado aqui é o sinal de Nikolsky, que é um sinal em que eu faço exatamente a fricção da pele aqui na periferia da lesão e a fricção de pele normal. Quando eu tenho uma descamação aqui dessa parte após fricção, me indica que eu tenho uma epiderme frágil, tá? Uma fragilidade de epiderme, que seria o sinal de Nikolsky. E isso pode acontecer no contexto de pênfigo foliáceo, tá? Então, pênfigo foliáceo é uma lesão bolhosa que pode ser identificada e o sinal de Nikolsky, ele me ajuda nessa avaliação de lesões bolhosas, tá? Aqui sendo feito perilesional e aqui sendo feito em área de pele normal, certo? Aqui, mais uma imagem da dermato. Dermato adora cair nessa parte, tá? E vejam que eu tenho uma infiltração de pele e a presença de pápulas. Pápulas de diferentes tamanhos e várias lesões nesse paciente. Aqui eu preciso pensar na possibilidade de hanseníase e mais especificamente da hanseníase virchoviana, em que a baciloscopia é positiva e a imunidade do meu paciente não é lá essas coisas. Então a imunidade é ruim, a baciloscopia é positiva e meu paciente vai fazer essa pele, uma infiltração de pele, uma pele mais infiltrada com o surgimento de várias pápulas, né, no corpo. Então são várias lesões. Diferentemente daqui. Aqui eu tenho uma lesão que pode ter inclusive alteração de sensibilidade, mas é uma lesão única. Aqui são pacientes diferentes, tá? Uma lesão única, isolada. Aqui sim, eu já penso numa hanseníase tuberculoide, que é uma lesão única. Geralmente o paciente tem uma imunidade
boa. Então não vai fazer tantas lesões, é uma única lesão, e a bastuloscopia tende a ser negativa. Então, cuidado nessa visualização, na classificação da hanseníase, que também é algo extremamente importante para sua prova. Bater o olho e saber que essa pode ser uma alteração de uma hanseníase tuberculoide, certo? E por fim, aqui nós temos uma criança com lesões, principalmente em boca, nariz e em região de face, né? E são bolhas, vesículas que depois tem regiões de crosta também. Aqui, caracteristicamente, eu tenho um diagnóstico. Qual seria ele? O impetigo. O impetigo é caracterizado exatamente por acometimento principalmente em rosto, com bolhas, né, vesículas, que depois se tornam crostosas, né, e ficam com esse aspecto, né, nessa coloração, tá? Isso é característico do impetigo, é a alteração bacteriana e antibiótico terapia, ela está indicada, pode ser tópica, mas em casos mais graves, antibiótico terapia sistêmica, tá? Mas essa aqui é uma imagem típica do impetigo e que pode aparecer na sua prova, beleza? Discutimos de forma objetiva sobre as 50 imagens que mais caem dentro da prova da clínica médica. É muita coisa, são muitos detalhes, mas hoje o ambiente é extremamente competitivo e você precisa acertar um grande número de questão para conseguir realizar o seu sonho de passar na residência. E o nosso papel é exatamente esse: te ajudar em todo esse processo, facilitar o seu caminho e te demonstrando em aulas todo esse processo, tá? Para que fique mais fácil, que você realmente consiga acertar todas essas questões. Sendo assim, fica aqui o meu convite para a mentoria de 2026. Na mentoria nós teremos aulas individualizadas, atualizadas, que vão auxiliar em todo esse processo, tá? As inscrições já estão abertas, não perca tempo, te convido a fazer parte do nosso time. Vem pra cá. Cada nome aqui carrega uma história, cada rosto estampado é a prova de que valeu a pena. Eles não são números, são vidas transformadas pelo conhecimento, pelo esforço, pela disciplina. Nada, absolutamente nada aqui foi por acaso. Cada aprovação é reflexo de método, de entrega, de uma mentoria que enxerga potencial antes mesmo dos alunos. Isso é IPM. E acredite, cada história estampada aqui faz o nosso propósito valer a pena, valer a pena, valer a pena.